João capítulo do 7 ao 8. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus provocavam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por meio dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras? Não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ele é Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Mas vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio? Quem procura matar-te? E respondeu Jesus, e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar. E ei-lo aí, está falando abertamente. E nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Chamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conhecer-me e sabeis de onde sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, aprendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele.
estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscarei, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que, que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do teu ventre. E isto disse ele o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam verdadeiramente: Este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns que queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para 8. Sua casa. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em um adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a um a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Falou-lhes, pois,
Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está seu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: eu para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste testemunho, eu não sou deste testemunho. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o teu filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo com o meu Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como disses tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o pecado, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, o homem que vos
tem dito a verdade que Deus tem ouvido Abraão, não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe depois Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem tu fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, sereis mentiroso como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu último dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim 9. Se retirou. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e naqueles que diante tinham visto que era cego diziam: não é este que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se
te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: Vai no tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é como Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e responderam-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos ou quem lhe tenta aberto os olhos. Não sabemos, tem idade perguntar-lhe a ele mesmo, e fará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade? Perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei uma coisa, rei. É que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós também sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio, todo mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Expulsaram-no. Jesus ouviu que tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo? Esse disse: Creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo,
a fim de que não vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.